de Lady Gaga, Christian Lynch? Primeira vez que eu ouvi, eu achei que fosse alguma coisa de... algum apelido etarista. De uma senhora que tivesse muito idosa. Veio da música do Queen, né? Inglesa, imagina. Que estava Gaga. Depois eu descobri que era uma cantora que tinha nada a ver com isso. Ela escolheu o nome por causa da música do Queen, né? O Radio Gaga. Radio Gaga. Ah, sim, essa eu conheço. Quer dizer, eu conheço, né? Quem Entendeu? Eu vou dizer uma coisa. Primeiro, eu realmente acho que o Eduardo Paes é o melhor prefeito do Rio de Janeiro desde Carlos Lacerda. Eu sei que tem uma antipatia imensa pelo Carlos Lacerda, por muitas razões, inclusive razões muito justificadas. Carlos Lacerda era um golpista, isto é, um problema. Isto posto, foi um excepcional administrador da cidade do Rio de Janeiro, que eu e o Christian temos uma peculiaridade. Seu pai é carioca também, né? Nasceu no Distrito Federal. Pois é, meu pai, eu e 2 dos meus 3 filhos nascemos na mesma cidade e em 3 estados diferentes, né? Eu nasci no estado da Guanabara, meu pai nasceu no Distrito Federal, meus 2 filhos cariocas nasceram no estado do Rio de Janeiro. E você é a mesma coisa, né? Nasceu na Guanabara e, pois é. Tá na minha certidão de nascimento, da tua também. Pois é, e aliás a gente foi registrado no mesmo cartório, porque era o cartório da Djalmurique. Exatamente, aquele da Djalmurique, ali na esquina de Nossa Senhora de Copacabana, na sobreloja de uma academia de ginástica de bairro pequenininha e tal. Eu fiz ginástica naquela academia. Você fez ginástica? Eu fiz naquela academia. Que tinha do lado de fora, tinha uma... Eu morava na Miguel Lemos, né? Então, mas assim, tem que explicar pro pessoal. Nessa esquina tinha um negócio que para nós era um negócio fantástico, que era um boneco que ficava assim da janela do lado de fora, levantando um halter. Que eram 3 neons. Então tinha um neon que era o braço assim, um neon que o braço assim e outro neon que era o braço assim, né? Então é aquela coisa que o neon do corpo do sujeito era fixo e aquela coisa de tempo de rock, né? Sylvester Stallone, quando a coisa da Arnold Schwarzenegger, essa coisa de halterofilismo estava ficando popular e tal. Não, e era o máximo, porque você achava que aquilo era um negócio super tecnológico. Anos 80. Mas, enquanto, por um lado, desde a democratização, o Rio de Janeiro não teve um governador que preste o Estado, não teve um. Teve alguns melhores, alguns piores, mas não teve um bom governador. Inclusive, todos eles, depois que saem, são presos, né? Uma tradição. Com exceção da Benedita da Silva, do século XXI, acho que todos passaram pela prisão. Cláudio Castro, inclusive, tem uma aposta rolando, um bolão rolando no STF de em quanto tempo ele vai passar pela cadeia também. Tipo, o governo do Estado do Rio é um problema. E eu vou falar uma coisa polêmica, tá? O melhor governador que o Rio teve desde a democratização foi o mais corrupto deles. Eu sei, eu costumo dizer isso também. Ele foi o melhor e foi o pior. E isso é a prova de que o Estado do Rio não tem jeito. É dose. O Estado do Rio não tem jeito. Não, mas assim, a ideia que eu cheguei, Pedro, é que se você tem 50 anos desse Estado do Rio que a ditadura inventou, e você tem nenhum governador presta, quer dizer, uns prestam menos que outros, mas são todos mais ou menos ruins, o problema não são as pessoas. Entendeu? A invenção desse Estado pela ditadura militar tem um problema estrutural qualquer, cara. Porque você não vai dizer que o problema está na água do Guandu, né? Não, eu vou concordar com você, até porque a água do Guandu é responsabilidade do Lacerda. Agora, o Paes é um excelente prefeito e existe um debate rolando. É realmente um excelente prefeito e tem mais. O carioca acha isso. A eleição para prefeito aqui no ano passado não teve nada a ver com Bolsonaro e Lula. Não. O fato de o Lula estar do lado... Os bolsonaristas votaram em Eduardo Paes. É uma coisa assim, tipo... Tem uma convicção de, olha, a gente está num ambiente de má administração, tinha acabado de vir daquele governo horroroso do Marcelo Crivella. Quando chegou na eleição para prefeito, foi aquela coisa assim, não, tipo, a gente sabe, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. Formou-se uma convicção muito rápido no entorno do nome do Eduardo Paes e uma convicção merecida. E existe um debate intenso a respeito de... os bolsonaristas tentam muito ficar com esse negócio de
gastar dinheiro em show de graça, nenhum lugar do mundo faz isso. Gente, toda a imprensa do mundo falou do show da Lady Gaga. No fim das contas, uma cidade, ainda mais uma cidade turística, ela precisa se vender como simultaneamente cosmopolita, ou seja, parte integrada ao mundo, onde o mundo é bem-vindo, e ao mesmo tempo ligada à cultura do mundo. Isso. E representando o país ao mesmo Isso. tempo, né? Então, nacional. E só um parênteses a respeito do custo, tá? Do pagar o show e tal, são informações do Caio Mello aqui, inclusive. O custo do show total é de 92 milhões entre investimentos públicos e privado. Foi 53% mais caro do que o da Madonna no ano passado, que custou 60 milhões. Mas a prefeitura em si diz ter gasto 15 milhões esse ano para ter um retorno de 500 milhões. Né? Então tem presidente da Otaes Rio, o Alfredo Lopes, falando que a ocupação na cidade chegou a 98%, né? Isso tanto a ocupação hoteleira quanto o aluguel de imóveis para temporadas. Empresas de ônibus bem felizes, supermercados, lojistas, enfim, cada visitante brasileiro gastou em média aí R$515 por dia, enquanto os estrangeiros R$590 eram as projeções aí da prefeitura. Então também não é um dinheiro jogado fora, né? E eu acho que essas contas são irrelevantes. Eu acho que o grande lucro da cidade, não, tudo bem, a conta fecha. Se você pensa em elas por elas, tá bom. Porque daqui a pouco vai aparecer gente aqui, mas está precisando tanto de verba para educação, para saúde. A grande questão é o seguinte, esta é uma cidade turística, esta é uma cidade que é o rosto do Brasil e não adianta, eu sei que as pessoas, às vezes, eu sei que existe para um número de brasileiros uma certa antipatia com o Rio de Janeiro, mas quando você fala de Brasil no exterior, as imagens são duas. É a floresta amazônica e é o conjunto Pão de Açúcar, Dois Irmãos Corcovado. Isso é a cara do Brasil. Isso é a coisa a qual as pessoas ligam o Brasil imediatamente. Você tornar o Rio uma capital absolutamente integrada ao mundo, em que você tem esse momento em que os shows das grandes estrelas, seja Rolling Stones, seja Paul McCartney, deve ser U2 no ano que vem, Lady Gaga, Madonna, tudo mais, essas grandes estrelas. O que você está fazendo essencialmente é o seguinte: para uma grande estrela internacional de música pop principalmente, vira aquela coisa de eu vou fazer uma grande turnê. Para essa turnê ser importante, ser percebida como importante, um dos lugares no qual eu tenho que passar é o Rio de Janeiro. E é uma oportunidade para você mostrar na televisão do mundo todo o Rio de Janeiro por uma lente positiva, o Rio de Janeiro como um lugar legal de ir, o Rio de Janeiro como um lugar de bom humor, o Rio de Janeiro... Então, olha, o Cláudio está aqui se virando, e essa é a cidade na qual mais de 1 milhão de pessoas moram em favelas. Cara, é um terço da cidade. E é uma cidade com 6 milhões e pouco, então é o dobro disso. 2 milhões de pessoas devem morar em favela. Eu estou citando de cabeça, eu posso estar errado, mas é mais que 1 milhão. É bem mais do que 1 milhão. A questão não é se o país vai deixar de ser pobre. A questão é que esta é uma cidade cuja principal indústria é o turismo, e você está fazendo propaganda dessa cidade. Ou seja, as pessoas que moram em favela e que trabalham nos restaurantes, e que trabalham no transporte público, e que trabalham em toda a indústria de serviço, têm um mês excepcional no qual vão ganhar mais gorjetas, vão ganhar mais isso, mais aquilo outro. Até o trabalhador informal que foi vender cerveja no show, estourou de vender. Claro que sim, é claro que sim. Isto é uma ferramenta de soft power que o Eduardo Paes, como prefeito, domina como poucos. Ele sabe vender o Rio fora. Não é a única maneira pela qual ele vende, não, mas ele vende bem. Ele saiu antes do show, ele foi para os Estados Unidos vender, para fazer um tour para, sei lá, Washington, Seattle, Nova York, não sei o quê. São Francisco, Los Angeles. Isso, para vender o quê? A ideia do Rio, capital, tudo é capital agora, Rio de Janeiro. Capital da inteligência artificial. Capital da inteligência artificial. Quer dizer, ele não para, quer dizer, não é só... O do da Lady Gaga é o tiro certo, que é o tiro publicitário, e muita grana para a cidade também. Mas ele se mexe em todas as áreas.
é uma coisa impressionante. No caso da capital da inteligência artificial, o que ele quer é atrair parques de servidores para que você possa, se você consegue construir um desses grandes parques de servidor, é aquilo que a gente chama de nuvem, sabe? Se você consegue construir um grande parque de servidor para processamento de inteligência artificial no Rio de Janeiro, porque vai ter que ter um ou dois, pelo menos, no Brasil, rapidamente, para que o processamento seja feito local. Porque cada vez mais gente usando ChatGPT, Claude, esse tipo de coisa, onde que você processa essa informação? Tem que ser em algum lugar. O que o país quer é que você atraia esses parques de servidores para cá. Se um parque mega desses é construído na cidade do Rio de Janeiro, ou nos arredores, tá? Sim. Baixada Fluminense, não importa muito o lugar onde que você constrói, mas se é nas proximidades do Rio de Janeiro, o que acaba acontecendo é o seguinte: é muito mais negócio para empresas que estejam desenvolvendo tecnologias com inteligência artificial estar fisicamente perto de um parque desses. Então, o que o país quer é que ter um parque desses no Rio de Janeiro é você, essencialmente, cara, fecha a tampa, resolveu, vai ter um monte de empresa de tecnologia ligado com a mais sofisticada tecnologia do mundo nascendo ao redor. Então ele está completamente certo. Ele tem uma visão extremamente moderna do que uma cidade precisa. Ele tem os atributos muito raros, porque ao mesmo tempo que ele é, digamos assim, muito carioca, entre aspas, né? Isso faz parte do perfil dele, de vender essa identidade carioca como, enfim... Tem essa coisa, né? Ele consegue vender o Rio de Janeiro para o mundo todo, ele encontra uma barreira apenas em São Paulo, que ele fica falando mal de paulista, isso prejudica a gente. Mas ele faz como brincadeira, eu acho que os paulistas... Isso é folclore. Isso é folclore. Quer dizer, mas assim, ao mesmo tempo, assim, parece que vai comer bolinho de feijoada, tomar um chopp lá no Caxambir. Cara, na prática, ele é um cara que é um executivo. Ele toca a Prefeitura do Rio de Janeiro como se fosse um executivo. 5 da manhã, ele está disparando já... Tweet não. Tweet também, mas ele já está disparando zap para os secretários, para todo mundo. Eu sei por experiência própria, porque quando eu já mandei para ele, que o cara responde 4h30 da manhã. 4h30, 5, você viu a hora que você respondeu. Então os secretários todos têm meta, né? Meta mensal. Todo mundo tem meta, ele reúne todo mundo, ele é duro na queda, aquela simpatia, mas na hora de reunir, meu amigo, de juntar, o pau é de uma dureza absoluta, uma cobrança implacável. E ao mesmo tempo ele é um super cosmopolita. Ele foi CEO de uma empresa estrangeira, não foi? Não sei qual foi. Então. Ele foi, quer dizer, ele implantou a BYD na América Latina. Ele consegue integrar na cabeça dele uma porção de coisas que político em geral não consegue integrar nem 2 ou 3, entendeu? Em termos de gestão. E ele tem, do ponto de vista político, algo muito interessante que o torna um político moderno do ponto de vista do aproveitamento da tecnologia prática da comunicação. A impressão que eu tenho hoje em dia é que o sucesso de qualquer político exige que você tenha uma presença constante na mídia, ou você consiga se comunicar diretamente com o seu eleitorado. E a gente vê, por exemplo, sei lá, o Trump, meu Deus do céu, quantos tweets, quantas entrevistas, a impressão que dá é que ele não governa. A impressão que dá é que ele só dá entrevista e tuita e fala o dia inteiro inventando coisa. Tá? É claro que isso aí é uma estratégia de extrema-direita, mas não é só uma coisa de extrema-direita, você aparecer, você dar notícia. O Eduardo Paes, por exemplo, ele tá o tempo inteiro tweetando, e está falando, e está aparecendo, mas ele transmite sempre uma sensação de cuidado. Ele é uma espécie de zelador da cidade. Entende? Então ele sai do Rio e diz assim: estou saindo, mas estou de olho. Ele avisa quando está saindo, quando vai para São Paulo, quando vai para o exterior, quando vai para Brasília. Diz o que ele está indo fazer, se está indo descansar, se está indo ver a família, se está indo encontrar com o presidente da República, que ele vai tratar. E diz que já está voltando. Então ele transmite uma sensação de cuidado e uma sensação de proximidade com as pessoas, que é uma coisa que é fundamental. O político que não consegue fazer isso, que não consegue aparecer na mídia, não é usar simplesmente as redes sociais para ficar inundando, como diz o Steve Bannon, inundando o cenário de lixo, para não dizer a palavra que ele usa de verdade, mas para mostrar proximidade, para transmitir confiança e não ser simplesmente peça publicitária e mentira, que é como os outros fazem. Você conseguir usar a tecnologia para isso é indispensável hoje para qualquer líder que pretenda ter sucesso no campo da política, e ele sabe fazer. E é uma pena que outros que sejam do campo democrático não tenham aprendido ainda a fazê-lo. Mas eu acho que o Paes, ele ainda está ali na casa dos 50 anos, quer dizer, ele é tecnicamente ainda um político jovem. Ou talvez seja otimismo meu, do nosso geracional, né? Eu acho que ele é
Eu acho que ele é um exemplo do tipo de político em cargo executivo que a gente precisaria ter mais no Brasil. Isso não quer dizer que não seja criticado ou não, mas precisávamos de mais, né? Pois é, mas posso fazer uma observaçãozinha sobre essa coisa da Lady Gaga e da reação do público de extrema-direita e tal, bolsonarista? Que é muito interessante. Eu acho, porque é o seguinte, vocês sabem, as manifestações do ex-presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro são na Avenida Atlântica. É o mesmo lugar onde você tem os mega shows da Madonna, enfim. E você tem uma irritação na população de Copacabana, dessa população, que é o seguinte: tem turista demais, tem estrangeiro demais, eu não quero encontrar esses estrangeiros todos na minha padaria, não quero encontrar esses estrangeiros todos... A pessoa mora em Copacabana e não quer ver gringo na rua. Que é o bairro mais cosmopolita do país, e não quer, né, que tem de tudo em Copacabana, inclusive bolsonarista. Mas a gente começa a entender essa antipatia que a gente estava falando, essa reação a uma espécie de cosmopolitismo excessivo por parte dos setores conservadores. A gente começa a entender, digamos, sociologicamente, antropologicamente, a partir desse microcosmo, entendeu? E começa a entender mais ainda, começa a entender essa coisa curiosa, que o problema não é o mega show, porque se fosse um mega show internacional evangélico, não tinha problema nenhum. Mas a galera batendo leque lá incomodou mesmo, realmente.